Olá, amigos do nosso canal. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é uma experiência de brainstorming sobre um tema bastante interessante, da necessidade de se guardar e da imperiosidade de se guardar o sábado. Muita gente por aí fala que isso já é uma coisa ultrapassada, né? A maioria dos teólogos protestantes, calvinistas, falam que isso é uma coisa da lei. Eles se apegam a determinados trechos das cartas de Paulo para dizer que não se precisa mais guardar o sábado, porque isso é uma coisa da lei e nós estamos na graça. E que isso é uma coisa do judaísmo, não é uma coisa do cristianismo. E que, portanto, agora que nós estamos numa suposta dispensação da graça, nós não precisamos mais de guardar o sábado. Isso é o que os protestantes, o mundo evangélico, gospel, né, pensa. Mas aqui nós vamos fazer uma reflexão do sábado mais profunda. Eu vou mencionar aqui as escrituras de forma muito livre, porque eu não decoro capítulo e versículo, tá? Eu posso até colocar aí de repente aqui embaixo, aqui ó, nessa parte aqui, se eu achar os capítulos e versículos de onde eu achei isso, onde eu li isso, onde eu encontrei isso no Velho Testamento. Mas tem uma passagem das Escrituras que fala assim, em que Deus, através, acho que do profeta Moisés, Deus fala ao profeta Moisés, ou através do Moisés, ou então diretamente aos hebreus daquela época, o sábado guardareis, porque foste escravo na terra do Egito. Quer dizer, Deus, ele instituiu o sábado muito antes dos judeus. Ele já existia o mandamento do sábado na época de Noé. Quer dizer, a necessidade, a imperiosidade de um dia santo, né, em que não se faça nenhum trabalho servil, ela é uma digamos, já muito antiga, anterior a Moisés, ao período mosaico, ou muito anterior ao surgimento dos hebreus, com o advento da civilização dos hebreus. E até que se diz ali no livro de Gênesis que Deus descansou no sétimo dia, né, do seu trabalho criador. Isso é uma coisa simbólica, uma coisa que deve ser lida como tendo um significado, né, posterior, um significado espiritual, posterior não, desculpa, um significado espiritual, uma significação espiritual e até mais interna ainda, celeste, como fala os escritos de Emanuel Swedenborg. O Swedenborg, ele vai falar que esse descanso é o momento em que é um descanso interior, quando cessam os conflitos internos no processo de regeneração do homem, quando ele realmente entra na paz interior, quando cessa a tentação, quando acaba o período de tentação, em que há violência aos amores da vida de um homem, né, e ele realmente encontrou a luz na conjunção com Deus, na sua redenção e na sua salvação, na sua redenção quando ele é livre do poder dos maus espíritos e do inferno, e na salvação quando ele finalmente entra na conjunção com Deus e todo o processo de tentação cessa. Então ele alcançou a paz interior. Esse é o sábado, esse é o Shabat, né, no sentido espiritual. Mas tem muitas coisas ainda dentro do sentido da letra que eu acho bastante interessante sobre o sábado, né, que é isso que foi mencionado, que o povo de Israel foi escravo no Egito. Eles eram obrigados pelo faraó a construir obeliscos, cidades, obras faraônicas, né, e trabalhar como burro de carga. É uma existência que era trabalho, 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 só trabalho, né? E de repente eles foram libertos, não eram mais escravos. Então não podiam mais agir como escravos, não podiam fazer trabalho servil o tempo todo. Tinha que ter um dia em que aristocraticamente eles realmente, né, tivessem livres para
viver o que é mais importante na vida, né? Que é o cultivo das coisas que são do espírito, a dedicação às coisas que são interiores do espírito. E o sábado não é só um dia na semana, né? Se você ler a lei de Moisés, você vai ver que existia também a semana de anos, né? Então a cada 7 anos, quando passava um período de 6 anos, no 7º ano, quer dizer, o 7º ano, era um período de 7, né? Ficava-se um ano inteiro sem fazer nenhum trabalho servil. E detalhe, nem o escravo também. O escravo não fazia trabalho servil. Não se cultivava a terra, não se plantava nem colhia o milho. O milho não. O trigo, o cereal. Milho não, milho é daqui da América, viu, gente? É o trigo, confundi. A cevada, o cereal, a aveia. Eles não podiam, né, colher, nem plantar e nem colher. Aquilo tinha que ser colhido o que brotava naturalmente. Não havia, eles ficavam um ano inteiro sem o trabalho servil. E o escravo também não podia trabalhar, né? Porque Deus não suporta a escravidão. O escravo, ele não tem tempo livre. E certa feita, até que um rabino judeu mesmo chegou para mim e falou: olha, minha mãe sempre me dizia que nós vivemos para trabalhar ou trabalhamos para viver, né? Nós vivemos para trabalhar ou trabalhamos para viver? A vida é feita para o trabalho ou o trabalho é feito para a vida? Então o que ele está chamando a atenção é para a grande inversão de valores, que é você fazer as pessoas viverem para trabalhar. E esse vídeo é bastante, digamos assim, pertinente numa época em que estão querendo fazer uma reforma da Previdência, que estão querendo fazer reforma das leis trabalhistas, querendo estender o período, a jornada de trabalho, né? Havia um movimento no sentido de diminuir, né, a jornada de trabalho do trabalhador, e agora estão querendo aumentar a jornada de trabalho, né? O que era 8 horas, agora estão querendo que seja 12 horas. Estão querendo que o trabalhador trabalhe 12 horas por dia, né? Quer dizer, estão querendo reduzir o povo à escravidão. É a doutrina do Egito, da casa da servidão, como está ali escrito no livro de Êxodo. Então, numa época em que estão querendo reduzir o povo à escravidão, é bastante interessante a gente refletir sobre a sacralidade do sábado, mas sobretudo a sacralidade do sábado, ela representa a sacralidade do descanso, né? O descanso concebido na sua dimensão mais aristocrática, em que o aristocrata era o homem livre. Tanto que tem essa distinção dentro que vem desde a Idade Média, desde a Grécia Antiga, entre as artes liberais e as artes servis, né? As artes liberais seriam o trivium e o quadrivium, né? Que é como é que se diz? O trivium seria a gramática, dialética e lógica, acho que é isso, e retórica, alguma coisa, retórica, gramática e dialética. E o quadrivium, que era astronomia, aritmética, geometria e música. Isso eram artes liberais porque elas eram feitas para serem estudadas ou num contexto de contemplação no ócio, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver desde a época de Aristóteles, né? Que na civilização grega, né? Então, a sociedade capitalista, consumista, materialista que nós vivemos é uma sociedade que precisa muito de trabalho, que as pessoas trabalhem, né? Sem parar, de uma forma louca, né? E então Marx acabou reproduzindo essa lógica na sua concepção, né? Na sua economia política também, né? Na sua obra. E Hannah Arendt vai discordar de Marx, né? Hannah Arendt vai dizer que na Grécia não se valorizava o trabalho, se valorizava muito mais o ócio,
porque é no ócio que você contempla, é no ócio que você realmente estuda e que você cultiva o espírito, né? Mas só que o grego vai ser levar isso, quer dizer, a visão aristocrática grega vai chegar ao extremo mesmo, né? Em que o aristocrata não fazia nada, o escravo fazia tudo por ele, porque ele tinha escravos, então ele não precisava ser um escravo, né? Quer dizer, curiosamente, uma sociedade que desvalorizava muito o trabalho, como era a civilização grega na antiguidade, a antiga Grécia, da época de Aristóteles, era uma sociedade escravocrata, uma sociedade aristocrática e escravocrata, em que o aristocrata não fazia nada, né? E daí dizer artes liberais, porque é para homens livres, porque o conceito de liberdade para o aristocrata grego daquele tempo era uma vida de ócio. Mas embora um ócio até que a gente poderia modernamente chamar de ócio produtivo, mas era ócio, né? Então, até que ponto pode haver uma ligação entre essa exaltação do ócio criativo, né, e a ideia bíblica do sábado, né? Eu acho que tem alguma ligação, né? Eu acho que existe algo de muito aristocrático na guarda do sábado, né, que se concebe que a vida não foi feita para o trabalho, mas o trabalho foi feito para a vida. Ou seja, que não haja inversão de valores, que não se coloque o trabalho como um ídolo, porque a sociedade capitalista e consumista que a gente vive, ela coloca o trabalho como um ídolo. Esses sinaizinhos desconcentram bastante a gente, né? E o capitalismo, a sociedade capitalista e materialista, ela idolatra, o trabalho se torna um ídolo. E uma das funções da guarda do sábado é, além de não se fazer, né, essa inversão de valores, mas essa inversão de valores já é a idolatria, porque outro filósofo, Erich Fromm, dirá que a idolatria, o que caracteriza uma idolatria é a inversão de valores. Quando você diz que a vida é feita para o trabalho e não o trabalho para a vida, que você coloca no trabalho acima da vida, você já transformou o trabalho num Deus, né? E é interessante que a única condenação que Jesus Cristo faz contra a idolatria é quando ele vai falar do Deus Mamon, né, que é o Deus do dinheiro. E o Deus Mamon está muito associado também ao Deus Trabalho, né? Numa sociedade que se idolatra Mamon, ela é uma sociedade também que vai idolatrar o trabalho, né? Então a gente está chegando muito perto do Egito, da casa da servidão. Então, na verdade, uma outra mensagem do sábado que nós podemos encontrar com o mandamento da guarda do sábado é que, na verdade, o sustento vem de Deus e não do braço humano. Isso é uma coisa linda, né? Porque o homem que não tem fé, o homem que está, digamos assim, desconectado das realidades espirituais e sobretudo, está desconectado e alienado de Deus na sua descrença ou no seu ateísmo, ou está mesmo, né, nessa atitude, nessa postura, né, de hostilidade frente ao ser divino, ele acha que está sozinho e tem que se virar por si, tem que contar apenas com a força de seu braço. Mas a guarda do sábado nos ensina que o sustento não vem da indústria do ser humano. O sustento vem da divina providência. O sustento vem da providência divina. Então nós podemos descansar, porque Jesus mesmo falou, né? Os pardais, eles nunca passam fome, né? Eles não ajuntam, não colhem, não plantam, mas eles não passam fome. Olhai os lírios dos campos, nem Salomão se vestiu com tamanha glória. Então, mais valeis mais do que os pardais, do que os lírios, né? Será que Deus não vai esquecer de vocês? Buscai primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, esse é o sentido do sábado. É que o sustento vem de Deus. Por isso que o povo de Israel ficava a cada 7 anos
Eles paravam no 7º ano e não plantavam nem colhiam, e ficavam à mercê da providência de Deus. Né? Então tem dois sentidos. Primeiro que esse primeiro sentido, além das outras coisas que eu falei anteriormente, destaco essas outras que eu vou falar agora. A primeira é essa, né? Que o sustento vem de Deus. Mas a segunda coisa, o trabalho, quando ele é uma compulsão, ele se torna uma doença. Né? O sábado, ele é uma medida preventiva contra a compulsão de trabalhar. Né? Porque o sábado, o trabalho, ele se torna uma doença quando ele é uma compulsão. Quando a pessoa é obcecada por trabalho. Então a pessoa que tem obsessão e trabalha de forma compulsiva é uma pessoa doente. E ela é uma pessoa doente e está adoecendo também as outras pessoas. Ela vai adoecer os seus funcionários da empresa dela. Né? Ela vai oprimir os funcionários, os trabalhadores da sua empresa. Né? É uma pessoa que, de uma certa forma, é uma pessoa perigosa para a sociedade. Porque o excesso de trabalho ele é o que promove várias doenças. A gente tem a notícia de que as principais causas de morte atualmente são as doenças cardiovasculares, infarto e derrame. E elas são motivadas por estresse. E 99% do estresse que existe por aí é excesso de trabalho, sobrecarga de trabalho. Né? Então a pessoa viciada em trabalho é uma pessoa perigosa. Eu acho que a gente dosar isso daí, a gente colocar limites a essa compulsão de trabalhar de muita gente é muito importante como uma medida de saúde pública. E isso é muito pertinente numa época em que o trabalho vai se tornar a única coisa que vai ocupar a vida das pessoas. Né? Jornada de trabalho de 12 horas, aposentadoria, você vai ter que ficar com 80 anos trabalhando. Então a gente está vendo aí, né, uma espécie de curto-circuito que está dando na humanidade. Né? E eu acho que o mandamento do sábado ele é uma medida aristocrática, divina, preventiva contra essa doença, contra a maneira adoecida de você encarar essa dimensão do ser humano, do homo não me lembro agora isso tem uma coisa, um termo em latim, deixa pra lá.